E segundo informações da Folha de São Paulo, deputados da oposição ao governo Lula afirmaram, em conversas no WhatsApp, que as explosões na Praça dos Três Poderes devem prejudicar a tramitação do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Bom, em primeiro lugar, vamos corrigir a Folha, porque essas explosões, elas não devem prejudicar, elas já estão prejudicadas. A comissão nem instalada foi, não teve reunião nenhuma. Então não é que deve prejudicar, ela já está prejudicada. Os presos do 8 de janeiro já foram vendidos e rifados pelo projeto de poder dos deputados e senadores brasileiros. E de acordo com o portal G1, ministros do STF avaliam que o incidente de ontem foi uma continuidade dos ataques do 8 de janeiro e enterram a articulação e expectativa de anistia. Na manhã de hoje, durante evento no Conselho Nacional do Ministério Público, Alexandre de Moraes afirmou que o incidente de ontem não foi um ato isolado do contexto e começou com o que ele chamou de gabinete do ódio na gestão Bolsonaro. Moraes afirmou também que não acredita em pacificação no país sem que haja punição a criminosos, se colocando contra a anistia 8 de janeiro. Eu não quero ouvir o Moraes falando. Eu juro, eu não quero ouvir o Moraes. Não, põe o Moraes falando. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Com todo respeito, eu vou fazer um comentário aqui. E me entendam bem. Me entendam bem. Quando eu vi essa notícia ontem, eu falei: ferrou. O ditador vai soltar mais fogo pela boca. E assim o fez. Nessa fala asquerosa do ministro, nós ouvimos o seguinte. Em primeiro lugar, contexto. Ele é o juiz do inquérito, certo? Ele falou fora dos autos. Ali não era o Conselho Nacional do Ministério Público, não faz parte dos autos processuais. Só por isso ele merecia o crime de impeachment. E só isso é um ilícito da magistratura. É um crime de juiz, vamos dizer assim, para o povo entender. Depois, na qualidade de suposta vítima, ele também não poderia ser juiz. E aí ele fala de contexto que se iniciou lá atrás. Contexto que se iniciou lá atrás, com o gabinete do ódio, etc.
Contexto que se iniciou lá atrás. Quando? Quando o narcotráfico também se instalou no Brasil e ceifa a vida de pessoas, de familiares, e condena nos tribunais do tráfico e queima corpos e ninguém acha os corpos e a polícia não faz nada. E o Estado deixa aqueles grandes pedaços do território brasileiro na mão do narcotráfico? Ou não são gente? Porque o que ele diz é que nós não somos gente. Ele e as famílias dos ministros são. São também. E não exclusivamente, ministro Alexandre. Aí ele fala, o falso manto da liberdade de expressão. O que é o falso manto da liberdade de expressão? O falso manto da liberdade de expressão é uma coisa que não existe. É a mesma coisa que eu falar uma chiforínfula do Chaves. É a mesma coisa que eu dizer cara caramba, cara caraô. Porque a liberdade de expressão não é um manto, a liberdade de expressão é uma liberdade. E ponto, e basta. Não é uma capa de invisibilidade. É a liberdade para fazer o certo e também para fazer o errado. Porque se fosse liberdade só para fazer o certo, não seria liberdade. E quando se faz o errado, o ilegal, responsabiliza-se. Mas se responsabiliza, e é claro, concordo, tudo tem que ser responsabilizado. A pacificação não exclui a responsabilização, mas o que ele mistura e o discurso do Alexandre de Moraes é um discurso covarde, é um discurso desinformativo, é um discurso juridicamente equivocado, é um discurso juridicamente insustentável. Em primeiro lugar, porque era um discurso que nem poderia ter sido feito por um juiz que vai julgar o caso. Só esse fato torna o discurso do Alexandre de Moraes ilícito, ilegal. Só esse fato torna o discurso do Alexandre de Moraes um crime de responsabilidade do ministro. Então não venha cometer um crime para falar do crime dos outros. Porque você se torna, ministro Alexandre, tão criminoso quanto o traficante que condena aquele que violou as regras dentro dos territórios do narcotráfico. E responsabilidade na democracia não é castigo, não é micro-ondas. Para que haja responsabilização, que é necessária, ministro, de fato, a pacificação não exclui responsabilização, mas a pacificação requer responsabilização de acordo com o devido processo legal. E o devido processo legal tem asco. O devido processo legal tem nojo. O devido processo legal abomina que ele seja conduzido por um juiz que fala fora dos autos, ainda mais sendo vítima. E por fim, quando ele fala ainda daquela coisa que não existe, do manto, do falso manto da liberdade de expressão, uma liberdade de expressão como manto sempre é falso de fato, porque não existe tal manto. Quando Vossa Excelência fala de que esse gabinete de lá atrás forneceu elementos para descrédito das instituições, não. Ele pode ter exagerado, exposto, caricaturizado, pode ter exagerado muito para o descrédito das instituições, mas o descrédito das instituições, quem promove são as próprias instituições. Se um homem é bom, paga todas as suas contas, é um bom pai, é um bom marido, é um bom empregado e um bom patrão, não é a fofoca que vai torná-lo o maior crápula da face da terra. Alguém só pode ser vítima de descrédito quando, na vida dele, existe algum podre. E se a instituição do STF está em descrédito, o senhor Alexandre de Moraes é o maior culpado. E por conta disso, agora,
as pessoas do 8 de janeiro. A Débora pode esquecer de ver seus filhos. Afinal de contas, ela não traficou.